Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí então ele idealizou na cabeça dele de fazer então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o Centro de Eventos, né? Que está até hoje, né? Sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Conselho Espírita Internacional aqui no YouTube. É uma alegria imensa continuar com vocês o nosso novo programa, o Ciclo de Estudos da Mediunidade. Como anunciamos previamente, essa é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, dedicada a um aprendizado sério, sequencial e responsável da mediunidade no movimento espírita. Hoje estamos no nosso segundo encontro dessa jornada, que seguirá semanalmente, sempre às terças-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, 15 horas em Nova York, 21 horas na Europa Central, e convidamos você a verificar o horário
em seu país. Durante todo o programa, vocês verão aqui na tela esse QR Code. A qualquer momento, vocês podem enviar suas perguntas acessando esse código no seu celular. E também poderão mandar suas perguntas pelo chat do canal, que para quem for assistir durante a semana ou até mesmo revisar o conteúdo. Fiquem à vontade de usar o QR Code para suas dúvidas chegarem até nós. Essas perguntas serão organizadas e respondidas num episódio a seguir. Lembrando a todos que o estudo será todo conduzido pelo nosso querido, nosso companheiro, o Jacobson Trovão, que é, para quem não conhece, expositor, pesquisador, trabalhador da Federação Espírita Brasileira e também na área de estudos e prática da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Jacobson, que honra de tê-lo aqui conosco, e especialmente sabendo da sua larga experiência no estudo, orientação e acompanhamento das atividades mediúnicas no movimento espírita. Jacobson, para todos aqui que estão conosco, tem contribuído há muitos anos para a formação de trabalhadores, coordenadores e estudantes da mediunidade, sempre com essa profundidade doutrinária e sensibilidade cristã. Bom, hoje estaremos continuando com o tema Ascendentes Espirituais da Mediunidade. No nosso encontro anterior, Jacobson nos convidou a refletir sobre a mediunidade como uma percepção extramaterial, inspirado por um texto precioso da Revista Espírita de fevereiro de 1859. 59, perdão. Nesse texto, o Kardec nos leva a compreender que a mediunidade não é algo distante ou mesmo excepcional, mas uma faculdade humana ampla e com muitas formas de expressão, também manifestando-se de maneira única em cada pessoa. Aprendemos que médium é todo aquele que, de algum modo, recebe ou transmite influências espirituais, muitas vezes de forma sutil, através da intuição, das ideias, das inspirações que orientam nossos pensamentos e nossas escolhas. Como nos lembra o Livro dos Espíritos, somos influenciados muito mais do que imaginamos, mesmo quando não percebemos conscientemente. E isso amplia profundamente o nosso olhar. A mediunidade não se limita aos fenômenos ostensivos, ela faz parte da mente humana, das emoções, das reações, sendo uma faculdade neutra, cujo valor está no uso que fazemos dela. É a partir dessa compreensão que damos continuidade hoje. E no programa 2, o mesmo tema 1, mas programa 2, Jacobson aprofundará o tema Ascendentes Espíritas da Mediunidade, refletindo sobre o preparo do espírito, a ampliação da consciência, e como essa percepção se desenvolve ao longo da experiência humana, sempre como um convite ao nosso crescimento interior e à responsabilidade espiritual. Perdão, Jacobson, estou... Por favor, a palavra é sua. Márcia, muito obrigado. Quero dizer que a honra é toda minha. E agradeço muito ao Conselho Espírita Internacional pela oportunidade de estudarmos juntos o tema relacionado à mediunidade. E seguramente existe uma obra que nós precisamos todos compulsar, estudar com muito cuidado, que nos ajuda a entender os aspectos espirituais da mediunidade,
que é o livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, publicado em 1944. Essa obra, ela é realmente reveladora. André Luiz traz informações únicas acerca da formação e do preparo do médium antes da reencarnação. No programa anterior, nós fizemos alguns comentários, mas agora vamos analisar por outro ângulo esta mesma obra, porque ela é extremamente rica e segue a esteira do pensamento do codificador quando ele buscou a compreensão de como surgem os médiuns ostensivos. Que nós vimos e vamos estudar dessa forma os médiuns ostensivos e os médiuns ditos não ostensivos. Mas analisando em relação àqueles que se comprometeram com a mediunidade antes da reencarnação, nós precisamos compulsar essa obra, Os Mensageiros. E no capítulo 3, André Luiz revela que existe na colônia espiritual Nosso Lar um lugar destinado à preparação de médiuns, e ele destaca doutrinadores. À época, não é, a expressão comum que se usava era doutrinador. Hoje não se usa mais a expressão, utiliza-se esclarecedor, dialogador, né, de reunião mediúnica. Mas, na época, o termo, e André Luiz sempre respeitou o momento cultural e evoluiu o pensamento também, ele mesmo modifica essa expressão. No livro Desobsessão, ele passa a utilizar esclarecedores e abandona a expressão doutrinador. Mas até a publicação do livro Desobsessão, ele utiliza a palavra doutrinador. Então ele destaca, e é importante esse destaque, porque normalmente não se pensa no esclarecedor, no dialogador, como médium ostensivo. Muito comumente, quando se vai desenvolver, ali o grupo está no desenvolvimento da mediunidade, aqueles que têm mediunidade ostensiva na psicografia, na psicofonia, não é? vão a trabalhar essa modalidade, ou essas modalidades. E aquele que não percebe nada, muitas vezes é levado ao esclarecimento, ou ao médium, ou à posição de médium, de apoio, de sustentação, não é, para a reunião mediúnica. Então, acredita-se que o doutrinador ou esclarecedor não detém uma faculdade mediúnica ostensiva. E aí já vai uma observação muito importante. Porque os espíritos, sobretudo André Luiz, revela que a faculdade mediúnica utilizada pelo dialogador é intuitiva e há inspiração. Então, existem momentos que a intuição é tão clara, a inspiração é tão evidente, que a pessoa percebe que o pensamento, a ideia lhe foi sugerida, com muita clareza. Então, aí nos leva a uma reflexão de que a faculdade intuitiva é também ostensiva, variando de pessoa para pessoa, é claro. E algumas vão ser mais claras, outras não tão evidentes assim. Tanto que Allan Kardec estuda no Livro dos Médiuns a psicografia intuitiva como fenômeno perceptível. Então a gente precisa ampliar o olhar sobre essa definição e incluir a intuição no rol das percepções ostensivas. Porque os espíritos assim tratam o tema.
Então, quando André Luiz diz que lá no centro de mensageiros são preparados aqueles que vão atender os desencarnados, é porque eles foram adaptados psiquicamente a ter uma intuição mais clara do que o comum. A maioria da população tem uma intuição, mas não tão evidente, fica mais no nível da inspiração, na maioria das vezes, em função da dificuldade de identificação do pensamento que lhe chega. Mas o esclarecedor, na reunião mediúnica, ele muitas vezes tem uma ideia clara, evidente, que não lhe pertence. Então, a faculdade intuitiva, ela também é trabalhada na dimensão espiritual. Então, André Luiz revela que ali são preparados, recebem estudos, e como eu comentei na semana passada, no programa anterior, há um preparo neurofisiológico para que as percepções mediúnicas fiquem ampliadas. Então, é um departamento, ele descreve esse departamento no livro Os Mensageiros, como se fossem grandes edifícios, para ali vão muitas pessoas. E também tivemos a oportunidade de comentar quando André Luiz pergunta quem são os candidatos a trabalhar a mediunidade na Terra. E os espíritos explicam a ele que são aqueles que nunca trabalharam em mediunidade ou aqueles que faliram na mediunidade. Mas ele então vai estudando esse centro de mensageiros para entender como é que é esse trabalho, esse intercâmbio do lado de lá para cá. E a certa altura ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim: esta organização, e aí um parêntese, ele diz que essa organização, ela existe em todas as colônias espirituais à semelhança de nosso lar. Não é só em nosso lar. Então ele pergunta, essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens, que é a ideia que se tem de mediunidade. Mediunidade, o médium é para trazer mensagem. E o companheiro sorriu, o mentor que estava ali conversando com ele, respondeu assim: não suponha se encontre aqui, localizado, um serviço de correio simplesmente. Então ele traduz a palavra mensagem como correio, que é essa ideia de que o médium tem que trazer informações do mundo espiritual para o mundo material. Ele é a ponte. Então, a função dele é trazer a informação, a tradução do pensamento dos espíritos, mas uma informação do mundo espiritual. Então, aí, o mentor coloca essa percepção mediúnica como atividade de correio. Ele diz que não, nós não estamos preparando aqui médium correio. Aí ele dá um plus na compreensão da função do médium. Ele diz assim: o centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, continua o benfeitor espiritual, porventura que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiários? Amplie suas vistas. Eu acho interessantíssimo quando ele fala aqui, amplie suas vistas. Porque a gente tem uma visão estreita mesmo. Médio é um correio. Quando, na verdade, ele revela aqui que o papel do médium não é esse. Ele vai dizer mais adiante aqui, nesse mesmo capítulo,
que cada médium reencarna com uma função de ser uma carta viva do Evangelho de Jesus a todos aqueles que sofrem no umbral, na crosta planetária e nas trevas. Então, o médium se prepara para ser uma carta viva. E é interessante, a gente vai lendo o livro e ele vai usando em alguns momentos a palavra mensageiro. A gente pensa até que ele está falando dos mensageiros espirituais. Mas depois a gente vai perceber que ele está falando do médium, daquele que vai reencarnar como médium. Mas em muitos momentos ele usa a palavra mensageiro, 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 depois é que ele vai usar a palavra médium. Então, fica claro que o centro de mensageiros, ele prepara mensageiro. E aí a gente precisaria analisar o que significa, o que André Luiz está querendo dizer com a palavra mensageiro. Qual é a mensagem? Então, se não é ser um correio, qual é a mensagem que o médium, todo médium traz como compromisso individual? De ser uma carta viva do Evangelho de Jesus perante a humanidade. E nós, muitas vezes, é que transformamos a nossa função mediúnica como correio. Muitos de nós é médium correio. Poucos são médios mensageiros. Mas nós temos que lembrar algo muito importante, que a palavra mensageiro é sinônimo de apóstolo. Todo apóstolo é um mensageiro. Por isso é que ele coloca que o mensageiro é aquele que leva na própria existência a mensagem do Cristo sendo carta viva. Quer dizer, a informação é essa. A carta, a mensagem, o conteúdo é a vida do médium. É que ele se transforme naquele que traz o Evangelho de Jesus para as pessoas através da própria existência. Então a gente vê que a mediunidade ela tem uma função muito mais sublime do que simplesmente trazer mensagens ou informações do mundo espiritual. É fazer da vida a carta de Jesus perante a humanidade. Encarnada e desencarnada, porque ele coloca os que sofrem na crosta das trevas e no umbral. Inclusive, ele divide o plano espiritual em trevas e em umbral, mostrando que existem regiões de maior sofrimento ainda do que somente no umbral. Então, é esta percepção que o médium deve ter para si, a de que ele reencarnou para ser um apóstolo. Esse livro, meus irmãos, bem poderia se chamar, ao invés de Os Mensageiros, pelo conteúdo dessa obra, André Luiz poderia ter dado o nome Os Apóstolos. Mas, naturalmente, ele não quis ser assim tão explícito, né? Ele deixou para que a gente ficasse com essa visão um tanto quanto enigmática, né? A obra é um tanto quanto enigmática. Quando ele fala de mensageiro, o que ele está querendo dizer com isso? E a gente vai perceber claramente que ele está querendo dizer é que o médium reencarnou para ser um apóstolo e não um correio. Quantos de nós têm assumido a mediunidade apostolar? E quantos de nós têm assumido nessa visão menor, que é a de trazer mensagens, recados? Correio. Né? Tanto é que Chico, certa vez, e é uma expressão conhecida mundialmente, o telefone toca de lá para cá. Essa é a visão que a gente tem, né? De que é um telefone. Mas a mediunidade é muito mais do que isso.
É a visão apostolar que os espíritos têm. Então, todos os médiuns passaram por um centro de mensageiros, que na colônia espiritual Nosso Lar pertence ao chamado Departamento da Comunicação. A gente vai concluir, pela explicação dos benfeitores espirituais, que é impossível reencarnar na Terra sem ter passado por um centro de mensageiros, ou em Nosso Lar ou em outra colônia, em função da disposição psíquica que se traz, da preparação neurofisiológica e cultural que se fez antes da reencarnação. Mas o papel do indivíduo é ser um apóstolo, um mensageiro. Todo médium veio com essa função. E o assunto, André Luiz vai desenvolvendo a ideia, não é? Ele reproduz uma fala de um elevado benfeitor espiritual, o Telésforo. Ele traz toda a palestra do Telésforo. O Telésforo está nesse processo de preparação dos mensageiros, dos médiuns, não é? Ele faz um discurso assim, estimulando, orientando aqueles que vão reencarnar com essa tarefa, que aceitaram a reencarnação na condição de médiuns e esclarecedores. Então ele faz todo um discurso de orientação para que a pessoa abrace com amor e dedicação a tarefa. E lá no final da palestra, ele fala algo muito importante, que repercute, ou que deve repercutir na consciência de todo trabalhador da mediunidade. Ele diz assim: a comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo aos cooperadores incautos. Ou seja, essa prática mediúnica vulgar, não é? Não foi para isso que a pessoa foi preparada. Nem para exibição, nem para ganhar dinheiro, nem para viver de mediunidade, mas para ser um apóstolo. E aí ele completa a ideia, e é isso aqui que me chama a atenção. Ele diz o seguinte: noutros ministérios, ele está falando de outros departamentos ali da colônia espiritual Nosso Lar. A designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Esta expressão aqui, para mim, é fantástica. Em outras atividades que não mediúnicas, o que ele está querendo dizer aqui, que a pessoa colabora com Jesus, são trabalhadores. Mas na mediunidade, quem assume não é trabalhador, é servidor. Isso mexe com a cabeça da gente, né? Porque eu, particularmente, sempre... o trabalhador da mediunidade, trabalhador da mediunidade. Não! Nós somos servidores do Cristo na mediunidade. Isso é transcendente. Isso nos desperta para uma consciência de trabalho muito mais ampliada. Então, em outros departamentos, em outras atividades, trabalhador, na mediunidade é servidor. Todos nós, médiuns ostensivos, reencarnamos para sermos servidores do Cristo através da mediunidade, numa conduta apostolar. Ser carta viva do Evangelho de Jesus. Então eu tenho que trazer para a minha vida
o Evangelho. Estudar muito o Evangelho e aplicá-lo. Então, não é meramente vir para uma reunião mediúnica uma vez por semana para entrar em transe e trazer um recado do mundo espiritual. É para que a vida seja de um representante do Cristo na Terra, quem traz, quem conduz uma carta. Aquele que traz uma carta, ele traz uma referência. Ele está imbuído, investido de uma função, ele tem uma carta. A carta é aquela que te distingue, que te apresenta, que te nomeia, que te dá um respaldo. Todo aquele que traz uma carta, ele traz uma percepção, uma representação do missivista, não é? Daquele que escreveu a carta, que no caso é Jesus. Então, essa visão apostolar da mediunidade precisa ser compreendida por nós todos. Não basta ostentar o título de médium. Não basta trazer informações do mundo espiritual. Os apóstolos são mensageiros do Cristo. É claro que todo apóstolo é um mensageiro, mas nem todo mensageiro é um apóstolo. E aí, avançando nessa compreensão de visão apostolar, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel, faz-se uma pergunta a Emmanuel muito interessante. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Essa pergunta ela está muito ligada ao texto que nós estudamos a semana passada, no programa anterior, quando o próprio Kardec analisa os escolhos, né, as dificuldades, os obstáculos. Então, aqui está perguntando qual é o maior obstáculo do apostolado mediúnico. E Emmanuel coloca dois grandes obstáculos para a tarefa, para que o médium se transforme num apóstolo. Ele coloca dois elementos que dificultam e que a gente precisa refletir para vencer nessa tarefa e atingir esse nível de trabalho. Emmanuel diz que o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Isso é muito interessante. O primeiro inimigo do médium é ele mesmo. E ele vai desenvolver aqui o pensamento. Ele diz assim, frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância, ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos produtivos. Então, aqui ele traz um panorama dos elementos que mais perturbam o trabalho do médium, que é exatamente a ausência da dedicação e da renúncia plena no trabalho do bem. E ele diz mais. Contra esse inimigo, diz Emmanuel,
é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. Então, o médium precisa buscar nesses elementos a fortaleza para ser apóstolo. Então, essa visão de Emmanuel aqui está bem ligada à do livro Os Mensageiros, não é? O apostolado mediúnico. E ele vai dizer mais. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espíritas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador seus caprichos pessoais, suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e exiguidade dos seus cabedais íntimos. São aqueles que buscam o fenômeno e não a transformação moral pela mediunidade. Muitas vezes são aqueles que estão ao lado do médium, o grupo, a equipe, que leva o médium à vaidade, ao endeusamento, e que estimulam essa visão de correio mediúnico, não é? Então é preciso fugir dessas influências, baseando a própria conduta no Evangelho de Jesus. Para que a mediunidade não seja diminuída ao nível do fenômeno, mas engrandecida pelo trabalho de se levar o Evangelho aos corações dos outros através da transformação psíquica com base no Evangelho de Jesus. E Emmanuel fecha essa questão dizendo: é indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir dessas influências. Então, o médium vai vencer. E aqui ele coloca a palavra missionário, com base no Evangelho de Jesus. Aí sim, nesse instante, o médium está apto a captar o maior número de pensamentos elevados que vão conduzi-lo ao trabalho do bem. Ele amplia, nessa visão apostolar, o seu campo de atividade, porque ele se torna dócil pela sintonia que estabelece com os benfeitores espirituais. Ele amplia seu cabedal psíquico. Quando, visando apenas o fenômeno mediúnico, que é a visão de correio, né? Ele esteriliza as próprias atividades, porque ele torna pequeno o seu compromisso. E aqui, mais uma vez,
eu me recordo da vida de Ivone do Amaral Pereira. Ela fala uma coisa muito interessante na sua biografia. Ela diz que certa vez tinha muita vontade de trabalhar com os benfeitores espirituais. E ela colocou essa pretensão para Charles, seu mentor, né? Que foi inclusive pai dela em encarnação anterior. E ele então preparou, ele foi um iniciado hindu, ele preparou para ela as mais variadas provações para que ela pudesse trabalhar com os benfeitores espirituais. Bezerra de Menezes, Tolstói, Leon Denis, o próprio Charles. Então, achei muito interessante ela dizer que ela tinha essa vontade. Muito médium fala de uma missão, fica esperando que um espírito chegue e diga, sua missão é essa. Não. O médium deve construir a própria missão nesse desejo de trabalhar com os benfeitores espirituais. Então, a Ivone menciona que Charles colocou para ela várias dificuldades. Ela teve dificuldade financeira, ela não pôde se casar. Não que a mediunidade tenha algum problema com o casamento, mas é porque na reencarnação dela, não é? Ela precisava desse tipo de limitação. Ela morou de favor muito tempo, porque a renda dela era muito pequena. Mas ela diz que o testemunho mais difícil que ela teve para ter condições de captar os pensamentos elevados foi o do perdão. Não esse perdão menor do dia a dia, ela diz os grandes testemunhos de perdão, que é exatamente a expressão da vivência evangélica no cotidiano, a caridade plena, a benevolência, a indulgência, o perdão, como expressão maior de caridade. É essa pretensão que todo médium deve ter, a de ser um missionário, um apóstolo. Então, isso está à disposição de todo médium. Todos assumiram o compromisso na vida espiritual, está gravado no subconsciente do médium. Basta leve esforço, mas a reencarnação, o esquecimento e as expressões mais humanas da existência do médium vão fazendo com que ele, aos poucos, abandone esse compromisso assumido na vida espiritual. São reflexões muito importantes nesse momento evolutivo da humanidade, quando o médium ostensivo tem o compromisso de auxiliar os médiuns não ostensivos. Não somente na produção fenomênica, mas, sobretudo, na expressão da vivência do Evangelho de Jesus. Porque todo médium nasceu para ser um mensageiro, um apóstolo, uma carta viva do Evangelho de Jesus. Por isso, esse livro, Os Mensageiros, ele é tão importante e ele precisa ser estudado. Nós vamos voltar a essa obra em outros capítulos, em outros programas, exatamente porque é uma obra reveladora, traz muitas informações importantes. Em qualquer estudo que se faça de mediunidade, ela tem que estar à mão, não é? Dada a identidade do pensamento de André Luiz com o pensamento de Allan Kardec, ilustrando aquilo que o codificador nos traz no livro dos médiuns. Então, o apostolado mediúnico, não é? Vai muito além da movimentação de energias psíquicas em expressões fenomênicas e mecânicas. Exige o trabalho, o sacrifício do coração para, não é, a comprovação e a referência que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Essa expressão de análise ela é muito importante
para a gente observar os ascendentes espirituais da mediunidade na vida de cada um. São reflexões extremamente úteis para esse momento evolutivo que a humanidade está atravessando. Mas André Luiz ainda diz algo muito curioso, muito importante nesta obra, aí agora conduzindo a nossa visão para esse momento que a humanidade está atravessando de transição. Ele faz uma reflexão, ele diz assim: as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos da realidade eterna. Isso é uma verdade. Ou seja, a maioria de nós está sofrendo, está recebendo continuamente a influência da dimensão espiritual, mas nós seguimos distraídos das realidades espirituais, das realidades eternas. Mas a mente humana, segue dizendo André Luiz, abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. E ele fecha a ideia, isso é uma fatalidade evolutiva. O que ele está querendo dizer aqui? Que a humanidade está desenvolvendo a mediunidade. Aliás, esse pensamento também é desenvolvido por Bezerra de Menezes, através de Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, quando ela fala o estudo das obsessões. A humanidade, como coletivamente, está ampliando as percepções da realidade espiritual. Isso é uma fatalidade, ou seja, o ser humano está sendo empurrado para perceber o mundo espiritual de onde veio. Aliás, é muito curioso, porque a primeira expressão mediúnica que surgiu na Terra, lá com os povos primitivos, foi a intuição do fogo, a intuição das divindades, do Deus da chuva, o Deus da terra, enfim. Foram expressões intuitivas. A mediunidade nasceu com a intuição. Lá, nos primeiros tempos, as primeiras ideias, não é, que surgiram para o progresso da humanidade foram intuídas. Então, a mediunidade inicial foi a intuição. Mas o ser humano progrediu e essa intuição ficou um tanto quanto amortecida. Agora ela volta como expressão evolutiva. E o próprio Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, quando ele fala da inspiração, ele fala que nós estamos cada vez mais inspirados. No entanto, com qual faixa psíquica estamos nos sintonizando pela intuição e pela inspiração, já que estamos mais sensíveis à dimensão espiritual? Aquelas faixas psíquicas próximas da nossa condição. Então, estamos estabelecendo, falando de generalidade da humanidade, um contato com expressões inferiores, espíritos próximos à materialidade. Daí porque esse contato mental tem se tornado tão perturbador. Agora é uma fatalidade evolutiva. E surge, então, uma modalidade obsessiva que é acidental, diz Bezerra de Menezes através de Ivone. Acidental, que é a obsessão decorrente da evolução. Como fatalidade, ou seja, a gente está ampliando a potencial psíquico, está desenvolvendo a mediunidade,
mas estamos entrando em contato com as faixas inferiores por responsabilidade individual nossa. Porque nem todos precisam passar por esse tipo de perturbação. Basta o esforço de modificação psíquica para atingir as faixas superiores da vida. Todos nós vamos desenvolver a mediunidade. A mediunidade ostensiva, a intuitiva em primeiro lugar. Porque nos planetas superiores, pelo que a gente tem de informação, os espíritos ali reencarnados comunicam-se mentalmente, pela intuição, comumente. E nos planetas superiores já desapareceu a obsessão. Porque a obsessão é uma realidade de planetas inferiores como o nosso. De provas e de expiações. Quando existe essa perturbação do relacionamento entre encarnados e desencarnados. Então, os espíritos superiores, eles estão atentos a esse momento evolutivo do planeta, buscando auxiliar a humanidade, através da própria mediunidade. Então, qual é o trabalho dos espíritos superiores? Recolhem, arregimentam um grupo de encarnados e ali antes da encarnação desenvolve a mediunidade, amplia o potencial à frente dos demais. Para quê? Para auxiliar. Por isso é que os médiuns ostensivos têm o compromisso de ajudar os médiuns não ostensivos. Porque eles foram preparados para isso. Ou seja, os médiuns ostensivos estão vivendo o futuro da humanidade. Desenvolveram mais rápido. Porque houve o preparo na dimensão espiritual. Mas, em percebendo o futuro da humanidade, tem o compromisso de auxiliar os que estão na retaguarda. Quem assiste uma reunião mediúnica está tendo a oportunidade de perceber o futuro da humanidade. Mas para auxiliar os que estão na retaguarda, não se pode permanecer no mesmo nível deles. É por isso que ao médium se pede que se abrace o evangelho com humildade e renúncia. Porque somente assim vão poder auxiliar aqueles que estão em maior sofrimento. Então a mediunidade ostensiva, ela está exatamente no momento evolutivo do planeta, auxiliando aqueles outros que não têm condições ainda de controlar as próprias percepções e fica à mercê de perturbações psíquicas. Por isso surge o Evangelho de Jesus como a carta do Mestre à humanidade através dos médiuns. É por isso que o compromisso mediúnico na Terra é tão importante para a redenção do próprio médium e colaboração nesse momento de transição planetária que nós estamos atravessando. Porque, como disse, a humanidade está desenvolvendo a mediunidade. Mas alguns tiveram um desenvolvimento mais rápido, os médiuns ostensivos, para auxiliar aqueles que estão já percebendo a dimensão espiritual de forma menos clara, pela intuição, pela inspiração, sobretudo pela inspiração, mas que se perturbam em função do momento evolutivo de cada um. Mas, pelo esforço individual, a gente pode suplantar esse momento e atravessar essa transição com o equilíbrio desejável.
É por isso que é tão importante estudar a mediunidade nesse momento evolutivo do planeta, para a gente entender a dinâmica da mente humana, e não somente para produzir fenômeno. Estudar a mediunidade é estudar, é estudar o ser humano nas suas expressões mais elevadas, é tomar consciência de algo que está acontecendo, que é o aprimoramento da percepção nessa, como diz André Luiz, nessa fatalidade evolutiva que é o desenvolvimento da mediunidade. Mas eu vou continuar nesse tema, porque ele é um tema extremamente rico. No próximo programa, nós vamos ter uma terceira parte para falar dos ascendentes espirituais da mediunidade. Nós vamos analisar a mediunidade mental e, posteriormente, as 5 faces da mediunidade, como é trazido por Emmanuel num estudo importantíssimo que ele faz no livro Mediunidade e Sintonia. Muito obrigado. Por você, Márcia. Precisa abrir o seu microfone. Pois eu estava tossindo antes, né? Perdão a todos, Sim, saí de repente, mas faz parte. faz parte. Ai, que coisa. Mas queria agradecer a ti, Jacobson, e a todos que estão aqui conosco. E sei que todos estamos em união, né, em uníssono, para dizer obrigada por essa exposição que é tão clara, esclarecedora, enriquecedora e que está iluminando de uma forma muito especial todos nós, para mim especialmente, estou embevecida com todo esse conteúdo, esse arcabouço de conteúdo que temos aqui, né? Mas a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, a gente vai deixar o convite para enviar suas perguntas pelo QR Code que está aqui, que ficou na tela durante todo o tempo, e para aquele que vai assistir ou até mesmo revisar durante a semana, faça o mesmo, né? Use o QR Code, fica simples para mandar suas perguntas. Como o Jacobson falou, na próxima semana temos mais, vai ser a terceira parte nesse tema, ascendentes espirituais da mediunidade. A gente se encontrará na próxima terça-feira, dia 3 de março, no mesmo horário, 17 horas de Brasília, 15 horas de Nova York, 21 horas na Europa Central. E gostaria de convidar todos para compartilhar esse programa com seus grupos de estudo, com sua casa espírita, com seus amigos. Vamos todos juntos construir esse caminho de estudo, de reflexão, de vivência da mediunidade como foi falado, serviço, um apostolado, não é, Jacobson? Um serviço de amor e responsabilidade. Muito obrigada pela presença de todos e que Jesus nos inspire sempre. Até a próxima semana.